Ok, obrigada. Por nada. Bom, pessoal, a gravação foi iniciada. A gente vai começar e, à medida que o pessoal for entrando, eles vão se ambientando aí com o processo, né? Emanuele, a CG são as horas complementares do curso. Alguns cursos fazem essa exigência para formação, tá? Mas aí você pode verificar com o coordenador do curso. Bom, gente, estamos começando então o nosso primeiro Papo e Segue de 2026. É uma honra tê-los aqui conosco hoje, recebendo e acolhendo aí, né, a nossa convidada, a Márcia. Márcia faz parte, do IBEF, que é uma empresa parceira do ISEG, Escola de Negócios. O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária e que reúne executivos e empresários de Minas Gerais. Inicialmente, com o objetivo de reunir executivos na área de finanças, percebeu durante os anos aí de existência a necessidade de incluir outras áreas, né, e assuntos correlatos à economia e aos variados setores. Diante disso, foi abrindo a porta para a associação de profissionais, executivos e empresários de diversos ramos de atividades. Hoje abriga também autoridades, homens públicos, acadêmicos e profissionais liberais, com seccionais nos estados do Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, capital. O IBEF cobre todo o território brasileiro, de reconhecida importância econômico-financeira. E a exemplo do IBEFs do Rio e São Paulo, a seccional mineira criou em 2011 os Conselhos Mulher e os Conselhos Jovens, buscando ampliar o quadro de associados. O IBEF, uma empresa parceira do ISEG, que está aí, vocês vão ver muito ainda essa marca circundando aí as nossas atividades e o nosso contexto da Escola de Negócios. Bom, o nosso assunto aqui hoje, então, é com Márcia. Márcia vai falar um pouquinho para a gente sobre o LinkedIn, e durante a apresentação da Márcia, claro que a gente não vai conseguir explorar tudo, né, Márcia? Porque o LinkedIn traz uma infinidade de possibilidades, mas é um início para vocês terem uma visibilidade aí do quão importante, do quão estratégico pode ser o seu uso para o desenvolvimento de carreiras. Então, a gente abre o Papo e Segue com uma temática super importante para quem está pensando aí nessa perspectiva de empregabilidade, trabalhabilidade. A ideia é se colocar aos olhos do mercado. A Márcia é estrategista em LinkedIn e mentora de negócios digitais com 6 anos de atuação no mercado. Já orientou mais de 100 profissionais e empresas na construção de posicionamentos sólidos, alinhando marca, comunicação e estratégia de conteúdo para gerar autoridade e atrair clientes qualificados. Especialista em transformar a presença digital em ativo estratégico, desenvolve metodologias que ampliam visibilidade, fortalecem reputação e elevam a taxa de conversão para patamares até 3 vezes superiores à média de mercado. Atua na formação de líderes e empreendedores que desejam utilizar o LinkedIn como ferramenta efetiva de crescimento, geração de oportunidades e expansão de resultados. Márcia, seja muito bem-vinda à universidade, ao ISEG, e agora a palavra é com você. Vou parar de compartilhar e fique à vontade para subir aí sua apresentação. Tá ótimo. Muito obrigada pela apresentação. Pessoal, muito boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, ter o privilégio de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada com o LinkedIn, né? O LinkedIn, como a Cíntia bem falou, é uma oportunidade estratégica gigantesca. Deixa eu tentar colocar aqui minha apresentação. Já tá? Já tá. Para mim não mostra que está aparecendo, não. Já Mas o estamos LinkedIn visualizando. já, então tá ótimo. Se vocês precisarem falar alguma coisa, pode falar, porque para mim a apresentação não aparece, tá? Mas o LinkedIn, ele é um mar de oportunidade, então até por isso eu fiz aqui um resuminho para eu não me perder em tanto conteúdo, né? Eu falo assim, o LinkedIn, ele é de quem tá, para quem de mamando a caducando, a gente atende todos os profissionais, todas as áreas e tem conteúdo para todo mundo, né? Então, inicialmente eu vou falar aqui um pouquinho de mim, né? Eu sou estrategista em LinkedIn.
Eu ajudo profissionais e empresas a serem visíveis, né? A ter visibilidade nas redes sociais, na internet. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. Aparecendo direitinho para vocês, gente? Tá sim. Tá? Aqui sim. Tá, né? Então, ótimo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre como impactar, né, a carreira de vocês. Isso vai mudar a partir de agora. O pouco do que eu vou passar aqui para vocês em conteúdo já vai impactar a carreira de vocês, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre network, né? Como eu expliquei aqui sobre a minha pessoa, eu sou especialista nessa área. Eu sou, eu ajudo pessoas e empresas a estruturarem os seus perfis, produzindo conteúdo estratégico e a utilizar a plataforma para gerar visibilidade e oportunidade. E o IBEF, né, Instituto Brasileiro de Finanças, é um dos maiores, é uma das maiores instituições para a gente gerar conexões, para a gente trabalhar as conexões e conhecer pessoas que vão agregar também aqui na carreira, né, no nosso conhecimento, na carreira. E eu sou também uma apaixonada pelo IBEF, porque através do IBEF foi onde eu conheci 90% das pessoas que hoje estão comigo, né, onde eu ajudo a trazer essa visibilidade nas redes sociais. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho das ideias que podem ajudar aí na construção da carreira de vocês. Vou passar o segundo slide. Que a gente não pode falar que está nervosa nas apresentações, né? Mas eu vou falar que eu estou muito nervosa. É uma honra mesmo estar aqui falando para vocês, profissionais aí que vão impactar o mercado na área de contabilidade, de administração. Deixa eu passar para o segundo slide. Tô achando que minha tela aqui travou, mas enquanto ela destrava, pronto, eu quero fazer uma perguntinha rápida Aqui seguiu. para vocês. Seguiu, né? Seguiu até demais. Foi para a terceira. Eu quero fazer uma perguntinha rápida. Quem de vocês hoje tem aí um perfil no LinkedIn? E quem tem um perfil no LinkedIn, usa de forma estratégica. Quem quiser se manifestar aí falando, pode falar, tá? No finalzinho também nós vamos abrir para perguntas, para esclarecer, tá? Então, como vocês ainda estão tímidos, eu vou dar sequência. A maioria das pessoas, elas têm uma visão de que o LinkedIn é só uma plataforma para currículo, né? Quando você pensa assim, quando a pessoa fala para você sobre o LinkedIn, você fala assim, eu escuto muito isso, é aquela plataforma para currículo, né? Para procurar emprego. E essa não é mais uma visão comum. A maioria das pessoas, elas só lembram do LinkedIn quando elas precisam de trabalho. Cria um perfil, vai lá, cria um perfil, coloca algumas informações ali, depois abandona a plataforma. O LinkedIn reconhece essas pessoas como perfil fantasma. O LinkedIn ele tem 3 perfis, ele reconhece 3 perfis. O perfil fantasma, que é esse perfil, a pessoa fez o cadastro, colocou algumas informações ali, e esporadicamente ela aparece, vê algum conteúdo, mas ela não é ativa na plataforma. O segundo perfil é o perfil panfleto, que é aquela pessoa que tem um perfil no LinkedIn, mas ela só aparece para tentar vender o serviço dela, vender um produto, está sempre panfletando digitalmente. E o terceiro perfil, que é o perfil campeão. É aquele perfil completo, estrategicamente preenchido, de acordo com o que o LinkedIn avalia, né? O LinkedIn ele tem uma métrica que chama Social Selling Index, que é a estrutura dorsal, a espinha dorsal do LinkedIn. E o Social Selling Index seria uma outra aula, porque ele tem 4 pilares. Então, ali vai ser a sua bússola, é onde você vai olhar os parâmetros para que você tenha um perfil completo, se você está colocando conteúdo de valor, se você está conseguindo ter visibilidade através do seu posicionamento. Então, quando você tem um perfil campeão, o próprio LinkedIn manda uma mensagem para você. Parabéns, o seu perfil é campeão. E por causa disso, eu criei um curso, por causa que eu tive uma demanda muito grande, estava avaliando muitos perfis, e para conseguir atender a demanda, eu criei um curso que chama Perfil Campeão. Então, esse curso ele ensina desde o básico até o avançado, como que você estrutura o seu perfil para que você tenha um perfil estratégico, e dentro do SSI, que é o Social Selling Index,
ele vai te metrificar, ele vai avaliar de 0 a 100 em qual está o seu score. Então, o ideal é que você esteja ali no mínimo em 60. Lá dentro do meu perfil do LinkedIn, eu tenho um cliente que ele dá esse testemunho, que ele estava num evento em São Paulo, da RD Station, e entre 500 pessoas, ele e mais uma pessoa que estavam acima de 60. Então, isso é muito importante, né? O LinkedIn, ele nem começou no Brasil e a gente precisa se antecipar a essa onda. Então, uma coisa muito importante é você entender que o LinkedIn não é uma plataforma só para currículo. Você coloca o seu currículo lá? Sim, mas não é mais uma plataforma só de currículo, tá? Então, essa forma de usar o LinkedIn desperdiça o maior potencial da ferramenta. Hoje, o LinkedIn é um espaço de posicionamento profissional e construção de reputação. Então, hoje a gente tem aí, vou passar para o próximo slide, a gente tem aí um mercado profissional que mudou muito nos últimos anos. Antes, o network ele acontecia em eventos presenciais, né? Aqui no slide, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá, professores? A gente tem aí 1 bilhão de usuários no mundo que têm acesso ao LinkedIn. Só no Brasil são 70 milhões de usuários. Desses 70 milhões de usuários, apenas 1% domina as técnicas das estratégias do LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma de gamificação. Tudo que você faz dentro do LinkedIn tem uma pontuação. Então, quando você usa essas métricas lá do Social Selling Index, que você entende sobre essas métricas, você começa a ter uma entrega até 27 vezes maior de forma orgânica. O que significa isso? Quando uma pessoa entra no LinkedIn e ela pesquisa pela sua profissão ou pelo seu cargo, você tem 27 vezes mais chances de ser visualizado, tá? E é a primeira maior rede profissional do mundo. Então, como eu disse, o mercado profissional ele mudou muito nos últimos anos, né? Antes o network ele acontecia principalmente em eventos presenciais, congressos, workshops, né? Nós temos muito isso no IBEF, esses eventos, palestras, é onde nós temos a possibilidade de ter esse encontro presencial. Mas o digital, e principalmente o LinkedIn, ele tira as barreiras. Eu brinco muito com os meus clientes que se você quer chegar no presidente da empresa, no adicional, o que você precisa? Você precisa passar por um contato que conhece a secretária, que conhece o presidente da empresa, ou o CFO da empresa, ou aquela pessoa que você quer falar, mas que está num cargo que talvez no presencial seria mais difícil de você contactar. E no LinkedIn, não. No LinkedIn é só você pedir uma conexão. A chance de você conseguir essa conexão é muito grande. Vai depender do seu perfil e do seu posicionamento. Então, antes, o network ele acontecia dessa forma. Hoje não, hoje mudou. O network ele acontece todos os dias no ambiente digital. Hoje é possível você se conectar com o mundo inteiro, né? Então, eu tenho dentro do meu perfil pessoas que no presencial, no tradicional, eu jamais conseguiria ter acesso. Então, hoje o LinkedIn ele traz para a gente essa possibilidade, né? Eu recentemente fiz uma palestra digital também, online, para um grupo de pessoas de Portugal. Como que aconteceu isso? Se eu nem sabia quem era essa pessoa. Essa pessoa veio até mim por causa do LinkedIn. Eu vi o seu posicionamento no LinkedIn, gostaria que você fizesse uma apresentação para um grupo de empresários. Olha o poder de tudo isso. Então, você começa a ter visibilidade. Então, o erro mais comum aqui, né? Aqui o erro mais comum é que a maioria das pessoas pensam que o LinkedIn ainda é só uma plataforma de currículo, tá? E o que acontece com o currículo? O currículo é bom, é excelente. Deixa eu voltar aqui à tela, agora que eu vi que eu passei a tela do. O currículo, ele mostra o passado, o que você viveu, o que você fez. Ali ele está mostrando o que aconteceu no passado, mas o LinkedIn ele mostra como você pensa hoje, como que você se posiciona, como que você se comunica presencialmente, e isso agrega valor ao mercado. Então, por isso que o LinkedIn é muito importante, porque ele dá a possibilidade de você trazer para o mercado o que está acontecendo hoje, né? Como que você está se posicionando hoje. Hoje o LinkedIn
quando você tem uma constância no LinkedIn, você traz conteúdo de valor, a sua chance de ser encontrado por um headhunter ou por um recrutador é muito grande. Eu tenho testemunho de clientes que viram para mim e falam, Márcia, mas eu nem estava cogitando a ideia de fazer uma transição de carreira. E uma pessoa X me procurou e me fez uma proposta que agora eu já estou balançado. Então, olha o poder disso, né? A pessoa, recentemente também, o meu esposo, ele é corretor de seguros, e por causa do posicionamento dele, do conteúdo que ele vem postando ao longo do tempo, ele foi contactado também por uma empresa do exterior, por causa do que ele vem trazendo ali dentro de conteúdo, de informação. Então, ele nem estava pensando na possibilidade de fazer um contato ou uma parceria, mas ele foi visto por uma empresa, ou seja, você está sendo visto. Né? Eu costumo brincar, eu tenho um lema que quem não é visto não é lembrado. Márcia, seu áudio foi fechado. Agora voltou. E agora voltou? Agora voltou. Oh, acho que é porque eu bati o dedo aqui no fone, me perdoem. Então, o LinkedIn, como eu estava falando, ele dá essa vantagem para a gente, né? Da gente extrapolar, de ultrapassar as barreiras das fronteiras, né? Então, quando você tem um perfil ali dentro do LinkedIn, você tem a possibilidade também de ter um perfil em outro idioma. Então, para quem trabalha em empresas fora do Brasil, ou pessoas que querem trabalhar com empresas fora do Brasil também, é uma grande vantagem. Deixa eu passar aqui, que senão eu acabo falando demais. E o nosso tema aqui hoje é sobre relevância profissional. E o que que é a tal relevância profissional, né? Como que ela acontece? Eu vou dar um exemplo bem legal que os professores vão entender. Quando eu falo sobre... A gente está passando... Eu acho que eu estou passando esse slide errado. A imagem de um currículo. Pronto. É porque eu cliquei na imagem e ela ampliou aqui. Então, o que que é relevância profissional? Quando eu falo assim, eu vou comprar um sabão em pó, o que que vem na nossa mente? Não sei de vocês, mas a minha e a grande maioria que eu conheço, Omo. Eu vou comprar um sabão. Quando eu falo uma esponja de aço, é muito mais eu lembrar do Bombril do que de uma outra marca. Então, é quando a pessoa ela conecta o que você faz ao seu nome. Então, quando eu falo, por exemplo, Márcia Oliveira, Márcia Oliveira do LinkedIn, ela trabalha com estratégia no LinkedIn, ela é estrategista no LinkedIn. Então, as pessoas começam a conectar você ao que você faz. Então, quanto mais você traz conteúdos relevantes ao que você faz, mais as pessoas vão fixando isso na mente delas, né? Existe até um prêmio chamado Prêmio Top of Mind, é quando existe aquela imagem que no meio do marketing sempre vai trazer para a pessoa aquela imagem. Olha, aquela marca ali de sabão em pó é a marca que todo mundo conhece. Então, ela já está na cabeça do brasileiro. Por mais que existam outras marcas, o marketing foi tão bem feito, o conteúdo foi tão bem feito que ficou fixado ali na cabeça do brasileiro. Então, por exemplo, nós estamos aqui falando com alunos de economia, de administração, né? Poderia ser finanças, tecnologia, negócios. Quando alguém fala sobre um assunto relacionado à sua profissão, isso significa, e ela lembrou de você, isso significa que você começou a construir autoridade, tá? Então, sempre lembra disso. Tudo que você fizer dentro do LinkedIn tem que ser intencional. O seu conteúdo tem que ser um conteúdo intencional. Você tem que pensar como que eu vou inconscientemente colocar na mente do meu futuro cliente, do meu futuro recrutador, do meu futuro gestor, que eu existo. É a sua voz, é o que você traz para dentro da plataforma, em forma de conteúdo, em forma de pensamento, de insight. E essa relevância, ela não acontece de um dia para o outro, ela é construída. Ela é construída com consistência e presença ao longo do tempo. Eu trabalho com essa área e eu sempre falo para o meu cliente, é uma média de retorno de 6 meses a 1 ano, e que é rápido, tá? Porque
Demoraria mais tempo se fosse no tradicional. Então, a gente começa a trabalhar a imagem, começa a trabalhar o conteúdo, sempre ligando o conteúdo à imagem da pessoa, a imagem mesmo, a imagem física. Então, muitos conteúdos são criados, vocês vão ver lá no meu perfil, que quase todos os conteúdos têm a minha imagem. Porque se eu começo a trabalhar com imagem de banco de dados, a pessoa nunca vai entender que eu sou a autoridade naquilo que eu falo. Ela sempre vai ficar oculto para ela. Então, eu sempre tenho que estar trazendo. Não, eu trabalho com LinkedIn, eu dou dica de LinkedIn, eu ensino profissionais, eu dou curso, eu dou palestra, mas sempre mostrando que sou eu, trazendo para mim a luz, tá? Então, isso vai construindo a longo prazo, né? Aí a sua autoridade, a sua visibilidade, que eu também chamo de visibilidade de marca. Você é a sua marca. Por que você deveria ser contratado pela empresa que você quer trabalhar? Então, você começa a pensar, né? O que que eu posso agregar nessa empresa? O que que eu posso agregar nesse meio que eu quero atuar? Eu estou estudando para formar na área de economia, mas como que eu vou ser conhecido? Qual que vai ser o meu diferencial? É o que você vai trazer para dentro do digital, em termos de educativo, conteúdo informativo. E existem três pilares para construir relevância. Eu estou com duas telas aqui, e às vezes a tela dá uma bugada aqui, vocês não reparam, não. Os três pilares da relevância fundamentais, o primeiro é um perfil estratégico, é o que eu falei sobre o perfil campeão. Então, por exemplo, eu convido você para ser uma conexão. Eu entro lá no seu perfil, oi, tudo bem? Eu gostaria de adicionar você ao meu network. E aí a pessoa vê, quem que é essa pessoa? Deixa eu ir lá no perfil dela primeiro para ver se eu vou aceitar esse convite. Então ela vai lá, vai olhar o meu perfil, vai ver que o perfil tem muito conteúdo, está completamente preenchido, não está faltando nada dentro do meu perfil, e aí a chance dessa pessoa aceitar minha conexão aumenta. Então, ela já me conheceu. Em 3 segundos, ela viu o que que eu faço e o que está ali de conteúdo que agrega valor. E aí ela aceita a minha conexão. Então, é muito importante você ter esse perfil completo, preenchido estrategicamente, principalmente pensando no futuro, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com educação, eu quero educar o meu público a ter um perfil campeão. Então, para isso, eu tenho que falar desse assunto dentro do meu perfil. Se você entra no meu perfil, eu sou estrategista de LinkedIn, quando você entra lá, está falando de assuntos que não tem nada a ver, você não vai ficar lá, né? Segundo ponto, segundo tópico, é um conteúdo relevante. O terceiro pilar é o network inteligente. E esses três elementos funcionam juntos. Eu vou detalhar um pouquinho sobre eles. O perfil estratégico, ele atrai. O conteúdo, ele demonstra conhecimento. Então, você mostra a autoridade ali através do conteúdo. Passei. Estou no pilar 1 ainda. Então, o conteúdo demonstra conhecimento e o network amplia a sua visibilidade. E o primeiro pilar, que é o perfil estratégico, é o que eu expliquei aqui sobre estar com o conteúdo, o perfil todo completo. A pessoa, quando ela entra no seu perfil, ela tem que entender quem é você, o que você faz e qual o valor que você gera. Por isso é importante ter esse perfil completo. Uma foto profissional. Você não precisa, às vezes você, mas eu tenho que fazer uma sessão fotográfica. Se puder, melhor. Mas se não puder, uma foto que está mostrando o seu rosto nitidamente, do ombro para cima, uma foto limpa, né, com fundo limpo. Não vai fazer uma selfie, usar uma foto de festa, não. Ali é um ambiente profissional. Então, quanto mais você passar uma foto profissional, melhor. Eu, por exemplo, no início, quando eu comecei, eu tirei uma foto na janela, de frente para a janela, assim, de manhã, né? Aquela luz excelente das 10 horas da manhã. Cruzei os braços e fiz uma foto. Ficou linda. Parecia que eu tinha feito num estúdio. Mas eu usei essa foto por um bom tempo. E depois eu fiz uma foto, aí eu fui fazer realmente a foto profissional. Então, nada impede que você faça, né? O feito é melhor do que o perfeito. Então, faça a foto, coloque lá a foto do seu perfil, mas a foto é muito importante, porque é através dela que as pessoas vão começar a criar visibilidade e autoridade, né? A relevância que você tem no que você faz. Segundo ponto é o que você faz. Sua headline, ela tem que estar bem explicada. O que que você faz? Quando você entra lá no meu perfil, a headline é o título que fica ali embaixo do nosso nome.
Seu nome tem que estar claro. Se o seu nome é nome, sobrenome, tem 3 nomes, você vai colocar só o primeiro nome e o sobrenome. Como que você vai ser encontrada dentro da plataforma, né? Ou encontrado. Então, por exemplo, você participou de um evento e aí a pessoa vai fazer um conteúdo no LinkedIn e vai marcar você. Se seu nome não for fácil de encontrar, ela nunca vai conseguir te marcar. Isso também conta para o LinkedIn. Então, um nome fácil de ser encontrado e um nome que vai realmente ser a sua marca. Então, por exemplo, a minha marca é Márcia Oliveira. Se você digitar Márcia Oliveira, você vai encontrar, tá? E qual o valor que você agrega, tá? Qual o valor, o conteúdo que você traz, como que você impacta o mercado. Outro detalhe também, dentro do LinkedIn tem o resumo, né? O campo sobre. Campo sobre é quando você fala de você na primeira pessoa, você falando de você, não é você falando da empresa, não é você falando na terceira pessoa. Ah, a Márcia é estrategista. Não, eu sou estrategista em LinkedIn, eu ajudo profissionais. O que que eu agrego? Quais são as habilidades, quais são as competências, o que que eu agreguei naquele que eu agrego de valor naquilo que eu faço. E o seu perfil, ele precisa comunicar o seu valor de forma clara, tá? Outro detalhe também é o campo de experiências. O campo de experiências, ele tem que estar ali bem descrito, com foco em resultados, né? Então, a grande maioria vai ali e coloca como o currículo, né? Trabalhei na empresa A, B, C, D. Mas não é só você colocar o nome da empresa e o cargo que você ocupou. Se você trabalhou numa empresa por mais de 6 meses, alguma coisa você fez ali dentro. Então, qual foi? O que que você agregou dentro dessa empresa? O que que você trouxe de valor para dentro da empresa? O que que você aprendeu nesse período? Se nesse período que você esteve lá, você participou de eventos, você participou de palestras, você foi premiado, tudo isso você coloca ali para enriquecer o seu perfil. Isso tudo conta. Quando você for preencher, você vai ver que tem um campo que coloca assim, adicionar mídia. Adicionar mídia, você fez uma formatura, por exemplo, no campo de formação, você coloca tudo que o LinkedIn te der permissão para adicionar, é importante você colocar. Então é isso, é o seu perfil, ele precisa comunicar o seu valor de forma clara. Ali é a oportunidade que a pessoa vai ter de conhecer você antes mesmo de falar com você. O pilar 2 é o conteúdo. O conteúdo constrói autoridade. Então, melhor do que você fazer uma postagem todos os dias de conteúdo vago, é melhor você fazer uma vez por semana com conteúdo que agrega valor. Então, no LinkedIn, quem compartilha conhecimento constrói reputação. Você vai estar trabalhando ali a sua reputação, a sua autoridade, a sua visibilidade. Não precisa ser especialista para começar, né? Por exemplo, estudante. Ah, eu sou estudante, o que é que eu vou postar? Eu fiz um podcast com os jovens, né, o IBF Jovem, e isso foi perguntado, mas eu sou estudante, o que que eu vou falar? Você pode fazer reflexões da aula, né? Você fez o Board Academy, por exemplo, eles sempre pedem para os alunos postarem o que eles aprenderam na aula que eles participaram. Então, isso já é um treinamento. Você participou da aula, essa aula agregou valor, foi uma aula legal. Você pode fazer um storytelling falando sobre a aula, análise de notícias econômicas, né? Que tem a ver com a sua área de atuação. Você coloca ali, por exemplo, agora a gente está vivendo um momento bem delicado na economia, você pode colocar e falar ali, fazendo a sua análise. Experiência de estágio, se você está fazendo um estágio, você pode colocar a sua experiência. O que que aconteceu ali que foi legal, que você teve como experiência? Você pode fazer também, se você está lendo um livro e aquele livro está trazendo para você aprendizados, você pode fazer esse conteúdo. O importante é que você faça uma publicação que vai trazer valor, que é genuíno e que você está sendo ativo, está tendo uma consistência dentro da plataforma. E o mais importante de tudo é que você comece. Não fique esperando o momento, não existe momento perfeito. O momento perfeito é agora, é você começar. Porque imagina que um profissional tem 20 anos de idade e o outro tem 30. O que começou com 20 anos, ele vai estar daqui 10 anos à frente daquele que está com 30. Então, ele já vai ter mais credibilidade, mais autoridade, mais experiência, porque ele já criou, nesse período que ele começou, ele já foi criando essa autoridade, essa visibilidade. E uma publicação por semana já é suficiente para começar. Então, lembra sempre disso. Consistência é muito mais importante do que frequência.
Ah, tem problema eu postar todo dia? Não, muito pelo contrário. Se você tem conteúdo para postar todos os dias, excelente. Mas eu estou falando da questão de uma vez por semana, porque é melhor do que não postar nada, né? Você fica esperando o momento certo não existe, o momento certo é agora. É você começar a ser vista, é começar a ser vista, é você começar a colocar conteúdo ali que vai trazer essa relevância para o seu perfil. E o pilar 3 é o network inteligente, né? Existe o network presencial que a gente precisa fazer, e dentro do IBEF é uma riqueza de network, né? A Josmari sabe muito bem disso. Foi lá que eu conheci a professora Josmari, e é um ambiente muito rico de informações, você tem acesso a pessoas que fora dali você não teria, e você também, dentro do network presencial, o que acontece é uma coisa que às vezes limita você, né? O network não é apenas você adicionar pessoas. O network é construir relacionamento. Então, no LinkedIn, por exemplo, isso envolve interagir com conteúdo, comentar publicações, participar de conversas relevantes. Então, para o LinkedIn, quem participa das conversas, né? Por exemplo, você está participando de conversas da sua área de atuação, você começa a ser percebido. Você faz um comentário de valor, um comentário genuíno. Pô, quem que é essa pessoa que fez comentário? Eu, por exemplo, eu tenho um cliente que é o meu cliente há muito tempo, e esse cliente veio por causa de um comentário. Então, ele viu meu comentário lá, me chamou e falou: Márcia, eu vi que você fez um comentário, eu gostaria de conhecer o seu trabalho. E network, além de construir relacionamento, isso envolve também interagir com conteúdo, comentar publicação, participar de conversas relevantes. Quem participa das conversas, como eu falei na sua área de atuação, começa a ser percebido, e visibilidade gera oportunidade. E a vantagem de começar cedo, né? Como eu falei. Aí eu cliquei na foto de novo. A vantagem de começar cedo é que durante a faculdade, né, você constrói essa presença antes mesmo de você entrar no mercado. Isso vai gerar um impacto, tá? Então, quem começa antes, começa a construir essa presença profissional ainda na faculdade, cria essa vantagem enorme, porque a reputação profissional, ela não se constrói do dia para a noite, ela é construída ao longo do tempo. Então, quanto antes você começar, maior vai ser o seu impacto. E eu quero, já estou chegando aqui nos finalmente da minha apresentação, eu quero encerrar com uma ideia simples, né? No mercado atual, não basta ser competente, você pode ser o melhor na sua área, você pode ser o melhor profissional, mas se você não é visto, você não é percebido. Então, é preciso você ser percebido. O LinkedIn é uma das ferramentas mais poderosas para construir essa percepção. E o melhor momento para começar não é quando você termina a faculdade, é agora. Então, você começar a usar essa, essa vantagem, né, do LinkedIn a seu favor. E aqui eu estou deixando também para vocês, né, para a gente continuar essa conversa, porque o tempo é curto aqui, o QR Code para você acessar, eu deixei também no chat para vocês acessarem o meu perfil. Tem conteúdos muito mais abrangentes sobre esse tema, né? Dentro do meu perfil também eu abordo isso, e eu quero abrir aqui, né, deixar a oportunidade para as perguntas, né, professora Cíntia? Claro. Obrigada, Márcia, muito obrigada. Acho que é bacana a gente entender que o LinkedIn ele traz muitas possibilidades. E quando você fala desses pilares que o SSI traz para a gente, né? Depois eu vou até deixar o link aqui para vocês consultarem qual que é o ranqueamento que vocês têm aí, de acordo com o LinkedIn. É uma das questões que a gente pode avaliar, e aí eu acho que Josmária colocou aqui um desafio para os alunos, né? Porque eu acho que uma das questões que surge é: sou aluno, estou começando agora a minha carreira, não trabalho, ou ainda estou na perspectiva do estágio. E aí, o que que eu coloco de experiência, né? O que que eu posso registrar e o que que eu posso turbinar o meu LinkedIn, né? Com o quê?
E aí, Josmária colocou o desafio aqui de todo mundo colocar uma foto da PUC, criar uma narrativa em cima disso, do próprio evento que nós estamos aqui hoje, fazer um comentário, discutir sobre a participação. Nós temos muitos eventos sendo promovidos, né, e organizados pela universidade, pelo ISEG, e todos eles são oportunidades de vocês construírem conteúdos, interagirem, se posicionarem, né? A proposta dos estágios, a Márcia colocou aqui as aulas, né, que trazem algum impacto, então isso tudo é muito relevante. Eu vou abrir para pergunta, e aqui a gente está com a Sil... Silvânia. Silvânia, por favor, fica à vontade. E boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Nossa, amei, porque eu tinha outra visão do LinkedIn, sério. Praticamente eu nem entrava, porque eu falei assim, gente, isso aqui é só para quem é bam, bam, bam mesmo. Porque eu, sim, tinha totalmente uma visão diferenciada do LinkedIn. Não imaginava que fosse tão abrangente assim, não. O LinkedIn, perdão. Não, é que eu ia colocar, porque a Silvânia está colocando, mas a Cristiane comentou no momento que você perguntou, né? Que falou que o LinkedIn dela é fantasma. O Yuri falou que excluiu porque não conseguiu oportunidades. E aí eu queria, inclusive, que você fizesse um comentário sobre isso, Márcia, e trazendo essa fala do Yuri como um ponto de discussão. Porque ele excluiu porque não teve oportunidades. E aí? É, agradecer, né, pelo comentário dela. Isso acontece com muitas pessoas que acham que, né, que o LinkedIn não funciona, que o LinkedIn é uma plataforma que às vezes é um bicho de sete cabeças, né? Mas na verdade o LinkedIn ele é uma oportunidade, principalmente quando você precisa interagir, você precisa ser ativa, igual eu expliquei, né? Então, para quem está começando, não sabe o que postar, essas ideias são ideias bem importantes. Então, você faz ali um post, por exemplo, falando de uma aula que você participou e você teve um insight. Automaticamente, você vai no post de outra pessoa que você tem que ser intencional dentro do LinkedIn. Então, você vai naquela pessoa, se você Fala, impressionador, impressionadora, beleza, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Microfone aberto aí. Você vai entrar no perfil daquelas pessoas que você quer se conectar. É muito importante também você entender que você não vai sair conectando com todas as pessoas e todos os perfis. Você vai começar a ser intencional. Então, quem são os mentores, os professores, as empresas a qual você talvez almeja entrar e fazer uma carreira? Começa a fazer intencionalmente essas conexões. E aí você vai lá no post de uma pessoa e faz um comentário genuíno. Você começa a criar curiosidade para que essa pessoa venha no seu perfil também. Então, por exemplo, a pessoa que está procurando uma colocação no mercado. Qual é a empresa que você almeja trabalhar? Você já pesquisou sobre ela? Você já viu quais são as pessoas, quem são as pessoas que trabalham lá para você começar a pedir conexão? Procurar saber sobre aquela empresa. E aí as pessoas começam a gerar uma curiosidade e vir para o seu perfil também. O LinkedIn, ele é uma plataforma de interação. Não é só você entrar e deixar, vai acontecer um milagre. Não vai acontecer, você precisa interagir. Então, a partir do momento que você interage, você entrou lá no perfil, por exemplo, você entrou lá no meu perfil e lá você viu um conteúdo falando sobre a importância dos artigos. Você vai fazer um comentário com uma pergunta, olha, eu tive uma dúvida nisso, como que seria isso? Você começa a mostrar para as pessoas, para aquela pessoa, né, que você fez o comentário, que você está ali, que você existe. Então, isso acontece, essa sua participação, essa sua consistência no LinkedIn faz com que também as pessoas que estão procurando profissionais como você, na hora que elas estiver procurando, seu nome seja mostrado. E para que isso aconteça, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um perfil completo, um perfil campeão. Seu perfil tem que estar super preenchido, todos os campos, o máximo de campos tem que estar preenchido, com as informações corretas. Então, isso talvez tenha influenciado na falta do sucesso, né, de ter aí um retorno com que você esperava. Mas nunca é tarde, o momento é agora, né? Eu estou aqui para ajudar. Eu, inclusive, quero pedir para vocês, né, entrar em contato, porque eu estava falando aqui no início com a professora Cíntia, a professora Josmária, eu tenho um grupo no WhatsApp, chama Grupo VIP, onde eu coloco conteúdo gratuito.
tirando dúvida, esclarecendo dúvida, ajudando. Já fiz vários workshops gratuitos para ensinar, desde o básico até como postar conteúdo. Fiz 2 meses de aula gratuitamente para ensinar sobre o perfil campeão. Então, eu vou deixar para vocês também o meu contato, para vocês, né, me procurarem. Olha, eu quero participar do grupo VIP. Uma vez por semana, a cada 15 dias, na verdade, eu dou uma aula gratuita para tirar dúvida, tá? Vai ser um prazer. São muitas questões, mas eu vou ter o maior privilégio, o maior prazer aqui de esclarecer para vocês. Márcia, você colocou uma questão aí, né, de a gente ser intencional e fazer comentários, né, contribuir com a postagem de outras pessoas. E uma das questões que também gera créditos no LinkedIn é quando a gente faz essa colaboração. Então, por exemplo, meninos, vocês estão ali, vão fazer uma postagem. No texto de vocês de postagem, marcar a Márcia é uma forma estratégica de potencializar o perfil dela e o de vocês, porque quem é conexão da Márcia vai estar ali visualizando também a conexão de vocês. Então, esse tipo de trabalho colaborativo dentro da plataforma é muito legal e dá para vocês também trabalharem aí de uma maneira interessante. Isabelle, Oi, gente, boa noite a todos. Boa boa Obrigada, noite. Márcia, pelo noite. conteúdo. Márcia, eu tô com uma dúvida, porque assim, eu tinha um LinkedIn, eu acho que se tiver uma palavra além de fantasma, é no meu caso. Porque eu sou advogada autônoma, então não tinha muito interesse, eu não prospectava clientes pelo LinkedIn, mas estava lá. E agora que eu estou em transição de carreira, eu estou super perdida, porque a gente sabe mexer no WhatsApp, no Instagram, mas no LinkedIn a gente não sabe, no meu caso, né? E aí eu até tenho algumas empresas que eu tenho interesse assim futuro, talvez de um estágio ou alguma outra coisa na área, porque eu estou fazendo o curso de administração, estou fazendo um MBA também na PUC. E aí eu fico com muita dúvida no que postar e se eu estou postando algo que é muito assim amador, sendo que eu já tenho uma bagagem profissional ali atrás, e era justamente isso que eu ia perguntar. Onde a gente pode achar talvez mais conteúdos gratuitos através de você mesmo? E você falou do grupo de WhatsApp, que eu achei bem interessante. E assim, uma dúvida pontual que eu tenho é, seria melhor estruturar o LinkedIn antes de buscar essa conexão com outros profissionais da área, até com as empresas de interesse? Ou você acha que já pode fazer assim, isso de pronto? Excelente pergunta, Isabelle. Eu sempre brinco o seguinte: você vai trazer convidados para sua casa. Qual que é a primeira coisa que você faz? Arruma a casa. Então, o Assar o pão ideal, de queijo. exatamente, arrumar a casa, deixar cheirosa, né? Para receber os seus convidados. O LinkedIn é a mesma coisa. Você vai primeiro estruturar o seu LinkedIn, colocar um banner relacionado à área de atuação que você está, a foto, a headline. Isso é o básico. O LinkedIn tem que estar bem estruturado. Para que quando eu entre na sua casa, eu veja, em 3 segundos, eu preciso ver quem é a Isabelle, o que que a Isabelle faz e o que que ela ajuda. Você pode não estar no mercado de trabalho, mas você é útil e você tem valor para agregar. Então, como que você vai trazer esse conteúdo? Com conteúdo de valor. Então, por exemplo, na sua área, que é a advocacia, você pode pegar um tema que está em alta, falar sobre aquele tema, trazendo ali. Só tem que tomar cuidado para não ser polêmica, né? Então, você vai trazer ali um conteúdo que agrega valor sobre aquele tema e você vai explorar sobre aquilo, sempre pensando com a cabeça do seu seguidor, né? Com a cabeça do cliente. Como que as pessoas veriam isso? É isso que eu quero passar? É essa imagem que eu quero passar? É até uma pergunta que eu queria ter feito para vocês. Se hoje um recrutador entrar no seu perfil do LinkedIn, você gostaria que ele visse o que está lá? Você está passando a imagem que você gostaria? Porque você tem que estar falando justamente a linguagem que você quer que o mercado veja. Então, se você quer que o mercado contrate uma profissional que tem autoridade no que está falando, que tem conhecimento na área que atua, você precisa explorar sobre isso. Não precisa ser um conteúdo profissional, um conteúdo super estruturado, não. A sua análise sobre aquele tema, o mercado, como que o mercado está atuando hoje dentro daquilo que você está fazendo. E uma coisa muito legal é você espelhar pessoas que já estão aonde você quer chegar.
sabe? Às vezes mentores, né? Ah, eu tenho um mentor, eu quero chegar onde essa pessoa está. O que que ela faz? O que que ela posta? Eu falo muito isso com os meus clientes. Eu tenho muitos clientes que são conselheiros, são diretores e presidentes de empresa, e eu falo isso, falo, olha, quando você for fazer um conteúdo, pensa naquela pessoa que está começando a carreira. Como você poderia ajudá-la para que ela chegasse onde você chega? Porque tem todo um percalço até chegar onde essa pessoa já chegou, né? Então, eu vou contratar você. O que que eu gostaria de saber de você? Você é uma pessoa proativa? Você é uma pessoa que está antenada com o que está acontecendo dentro da sua área? Então, você pode também usar a inteligência artificial para te dar essa ajuda, né? Você pode pesquisar, pegar aqueles tópicos ali, abordar sobre eles. Então, tem muita oportunidade nessa área, sabe? Independente da profissão, tá? É claro que tem profissão que não tem nada a ver com LinkedIn, né? Algumas áreas de serviço, por exemplo, que não cabe no LinkedIn, vai caber em outra plataforma. Mas na área corporativa, o LinkedIn é uma das maiores redes sociais que existem. Ô, Márcia, então só para ver se eu entendi aqui, no meu caso específico, que eu não tenho a intenção de continuar assim, minha profissão principal ser advogada. Eu poderia fazer, por exemplo, um tópico linkando algo da advocacia, que eu já tenho uma experiência, uma bagagem com a administração, sem influência nessa parte administrativa, nessa parte de gestão. Você acha que seria uma boa? Com Porque como eu estou certeza. nessa transição de carreira e eu estou assim, inexperiente ainda no primeiro período, Aham. Você está indo para a área de advocacia. não, eu estou Ah, saindo. tá saindo da área de advocacia e está indo para a área de administração. Isso. Ótimo. Sim, então comece a trazer luz para o que você quer, né? Tudo que a gente amplia, tudo que a gente foca amplia, não é verdade? Então comece a trazer luz para isso, para esses temas, sabe? Uma ótima dica também é você ir lá no Google, no campo de pesquisa do Google, e coloca o tema que você quer abordar. E aí você vai ver as perguntas de pessoas que já entraram ali para perguntar sobre aquilo, sabe? E aí você pode criar um conteúdo sobre isso. Lá no grupo VIP, onde vocês vão entrar, eu fiz uma aula sobre conteúdos dentro do LinkedIn. Essa aula vai ficar gratuita até o dia 13. Depois ela sobe para a plataforma do Hotmart para o curso Perfil Campeão. Então, se vocês entrarem, após vocês entrarem, eu vou colocar de novo o curso para você, a aula para vocês assistirem. Então, dá muita dica, como que eu faço um post, como que eu faço um artigo, como que eu faço um vídeo, tá? E sempre use esse exemplo das pessoas que já estão onde você quer chegar. Como que elas estão se posicionando, sobre qual assunto elas estão falando. Ah, espero que eu tenha respondido a Márcia, sua muito pergunta. obrigada, viu? Obrigada também aos outros que ajudaram a executar essa live. Foi muito assim enriquecedor para mim. Estou meio Eu que perdida agradeço, ainda. Obrigada, gente. Obrigada. eu que agradeço. Hudson, Boa noite, Márcia. Boa noite, Hudson. Márcia, eu quero te fazer uma pergunta de leigo mesmo, tá? Uhum. Eu sou funcionário público, eu trabalho na área de administração ligada à área jurídica. No meu caso, eu não busco uma contratação, eu não busco uma mudança de carreira. Eu queria saber o seguinte: o LinkedIn, ele poderia ser uma página para as pessoas conhecerem o meu perfil profissional, ou no serviço público isso é visto com uma certa ressalva? Olha, você tem que saber, assim, até onde você pode ir, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com um advogado, tem determinadas questões que não podem ser abordadas no LinkedIn ou em qualquer outra rede social, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado com o que você vai postar, se isso não vai prejudicar o seu trabalho. Mas se o que você está postando ali só está agregando, não está prejudicando em nada, nem as pessoas, nem a você, você deve colocar sim. Eu não sei quanto tempo de carreira você tem, mas eu trabalho muito com pessoas que estão já há algum tempo no mercado, e eu já ouvi uma pergunta bem similar à sua, e eu fiz o meu cliente pensar. Se hoje você não tivesse mais o crachá que você carrega, como você seria conhecido? As pessoas iriam encontrar você? Então, por exemplo, eu tenho pessoas que
já estão estabilizadas na carreira, já estão quase se aposentando, só que quando se aposentam, fica ali um período sabático, mas depois a pessoa quer se sentir útil, ela quer continuar fazendo algo. E aí essa pessoa, ela tem uma visibilidade e uma relevância no LinkedIn. Ela começa a ser convidada para palestrar, para dar mentoria, né? Mentoria é o que mais tem, porque você já domina um assunto e o profissional está chegando no mercado, ele tem ali um mentor que vai ensinar para ele a não ter que passar por todo aquele processo, não sofrer todos aqueles desafios que ele tem no meio do caminho. Então, se você começar a pensar, não sei se é seu caso, tá, Hudson, mas se você Sim. puder, se isso for relevante para você, pensar daqui 5 anos, ou quando eu me aposentar, como eu quero estar? Eu quero continuar sendo conhecido na área que eu atuo. Então, por exemplo, eu sou uma grande administradora de uma grande empresa, mas vai chegar um ponto que eu vou me aposentar. O que que eu quero? Eu quero ser contratada, convidada para palestrar, quero ser mentora de pessoas que estão começando. Mas se eu não estiver visível, se eu não estiver ativa na rede social, como que as pessoas vão me encontrar? Somente aquelas pessoas que convivem comigo ali no dia a dia. Mas se eu não Entendi. estou no digital, eu não vou ser conhecido, né? Eu Agora, se posso você. então, desculpa, eu posso então utilizar a ferramenta o LinkedIn como se fosse um currículo dinâmico, ou seja, à medida que eu vou aprimorando profissionalmente, fazendo cursos, capacitando, é uma forma de eu me atualizar, né? E aquilo ser também uma forma das pessoas me conhecerem. Com certeza, com certeza. Essa é a ideia. É você ser conhecido naquilo que você faz, para que as pessoas também sejam beneficiadas com isso, principalmente você que não tem intenção de transição de carreira ou de colocação no mercado, você vai Sim, estar agregando valor e trazendo benefício para pessoas que estão começando, talvez, na sua área, sabe? Por compreendi. exemplo, eu tenho um engenheiro elétrico, né? Um engenheiro da área de engenheiro elétrico mesmo que fala. Então, não tem mercado para mim? Claro que tem. Você vai falar sobre tudo que você já aprendeu e como que você agrega isso no mercado. Você vai contar uma história, né? Um storytelling ali de um caso que aconteceu. Eu tenho uma história muito legal. Na hora que você me chamar lá no WhatsApp, eu vou mandar para você. Me lembra de te mandar a história, quem quiser, né? A história do Eduardo Silva. É uma história muito legal. Ele achou que a carreira dele tinha acabado, porque ele tinha sido desligado da empresa e teve uma reviravolta gigantesca na história dele. É muito legal, tá? Só finalizando, eu fiquei muito curioso porque o meu filho recentemente, que é adolescente, ele falou comigo assim: "Ô papai, eu entrei no seu perfil do LinkedIn, só tem o seu nome e sua profissão, não tem mais nada, o que que você faz?" Aí eu fiquei assim, Ah, gente, eu acho que eu olha, tenho que olha atualizar aí, o meu perfil, né? Eu- exatamente. A gente vive hoje, né, o mundo digital, a gente precisa, eu falo assim, quem não é ponto com é ponto fora. Então, se você não está no digital, você não existe para as pessoas, né? Então, se o seu filho, que é adolescente, falou isso, imagina as pessoas sim, que não te conhecem e que se espelhariam em você, no que você faz, aonde você é isso chegou, mesmo. né? Então, é muito bacana, sabe? Eu acho que é uma possibilidade de você trazer valor para quem está buscando valor. É interessante. É uma forma também da gente que trabalha no serviço público sair da zona de conforto, né? Porque a estabilidade ela faz a gente acomodar de certa forma, né? Mas, Exatamente. E é muito legal, à medida que você for conhecendo mais, entendendo mais da plataforma, você vai tendo mais ânimo e mais motivação até para criar esse conteúdo, sabe? ok, ótimo, obrigado, Márcia. Por nada. Márcia, eu vou fazer uma proposta aqui com você agora. Eu vou fazer algumas afirmações do que a gente vê de comentários aí né, com relação ao uso da plataforma. E aí eu gostaria que você comentasse essas afirmações. Combinado? Claro. Então, a primeira coisa, para eu me destacar no LinkedIn e ter a constância na rede, o importante é gerar conteúdos feitos pela inteligência artificial. Não, não, não é verdade. Quanto mais genuíno, quanto mais original for o conteúdo, claro que você pode usar a inteligência artificial para te ajudar, né? Para te dar ali um start, ideias, mas principalmente hoje, o algoritmo ele está priorizando principalmente vídeos caseiros.
do que vídeos muito hollywoodianos, muito elaborados em estúdios, muito pelo contrário, tá? Quanto mais conteúdo original, foto principalmente. Você vai fazer uma foto, tem que ser a sua foto. Você coloca uma foto. Eu gosto muito de usar a imagem de inteligência artificial, mas desde que ela não descaracterize você. Só que quando você usa essa imagem na rede social, o algoritmo diminui a entrega, porque o algoritmo sabe o que, que é real e o que não é, né? Então é muito importante. A gente pode até observar isso em outras plataformas. O que que engaja mais em outra plataforma, que dá muita visibilidade? São aqueles vídeos mais caseiros, mais engraçados que existem, né? Então, você trazer essa originalidade para a plataforma, independente de ser o LinkedIn ou outra plataforma, é o segredo. Outra frase. Para eu me destacar no LinkedIn, o importante é ter muitas conexões. Não, não é verdade, isso é um mito. Às vezes você tem um perfil, o LinkedIn ele tem um limite de 30 mil conexões. Conexões é diferente de seguidores. Conexões é quando a pessoa, ela entra no seu perfil, você aceitou, você abriu a porta da casa, ela entrou, ela pode comentar, ela pode chamar, mandar mensagem. O seguidor não. O seguidor ele só pode ver. E o que que acontece? Eu, por exemplo, sou uma prestadora de serviço. Eu não dou conta de atender 2.800 pessoas que estão no meu perfil. Humanamente falando, hoje não. Mas se eu atender 1% das pessoas que hoje são conectadas comigo, eu estou super bem, estou estável financeiramente. Só que a gente tem que entender o seguinte: você precisa se conectar e ter seguidores que vão fazer parte daquilo que você almeja. Né? Então, eu estou entrando na área de administração como a Isabelle. Não faz sentido eu começar a me conectar com técnicos de informação, outras áreas, né? Engenharia de produção, engenharia alimentícia. Então, assim, você tem que focar naquilo que você quer. Com quem que eu vou me conectar? Com as pessoas que estão acima, onde eu quero chegar, e buscar pessoas que serão meus futuros recrutadores, ou os meus futuros clientes, como é o caso do prestador de serviço. Então, às vezes não, sempre, isso vale para qualquer profissão. Melhor você ter 100 pessoas que compram o seu serviço do que 100 mil que só assistem, né? Então, o número é uma ego. A grande verdade é essa. Os números nas redes sociais são ego. Antigamente, eles até cortaram isso nas redes sociais, né? Quanto mais seguidores a pessoa tinha, então isso ficou descontrolado, eles tiraram. Então, hoje, o importante é que você tenha qualidade e não quantidade. Tem problema ter um número máximo? Não tem problema, desde que isso seja valoroso para você, né? Ah, eu tenho ali 30 mil conexões, essas 30 conexões me assistem, me conectam, me chamam para fazer palestra, né? Então, assim, tem que ser coerente. Antigamente se comprava seguidores, né, Cíntia? Graças a Deus que eu acho que nunca mais ouvi falar sobre isso. Eu já tive clientes que no início falavam, posso comprar cliente? Não pode comprar cliente, porque primeiro, você vai derrubar o algoritmo, que esses seguidores são robôs, e o seu conteúdo não vai valer de nada, porque você não vai ter quem alimenta ali de forma que faz sentido, né? É uma bobagem, a verdade é essa. Ótimo. Mais uma questão. Para ser notável, eu preciso postar todos os dias no LinkedIn. Não, não é verdade. Claro que se você tiver conteúdo para postar todos os dias, não tem problema nenhum, tá? É até bom, mas não significa que para ser notado você precisa postar todo dia. O ideal é que você tenha uma média aí de 3 postagens por semana, tá? O mínimo. Mas eu estou começando, é melhor você fazer uma postagem com conteúdo relevante, original, do que você postar todo dia, né? Igual eu falei, todo dia só para bater cartão, digamos assim, né? Só para fazer número. Não. É melhor você postar uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, e vai criando o hábito, né? Então, o LinkedIn, por exemplo, ele tem formato de conteúdo, que é um post estático, enquete, vídeo, artigo e carrossel. Então, são 5. Nessa aula que eu vou dar de presente para vocês, eu ensino essas aulas, tá? Esses formatos. Se você chegou num nível que você está avançado, já está com produção de conteúdo em alta, que é o que eu faço, gente, vocês escutaram? Esse é chuva.
eu faço isso com os meus clientes, então o cliente ele é ativo na rede, ele é consistente na rede, então eu já faço isso todos os dias. Mas isso não significa que se você fizer uma vez, você não vai estar gerando, agregando valor e tendo retorno, tá? E a última frase. O LinkedIn é a minha plataforma profissional. O Instagram eu posso me entregar em outra perspectiva. Não. O RH adora essa pergunta, né? Muito pelo contrário. A forma, eu falo que postura não é só ter uma coluna ereta. Postura é tudo, né? É reputação. Então, quando você a mesma postura que você tem que ter no LinkedIn, você tem que ter em outras plataformas. Inclusive, a foto deve ser até a mesma, para que as pessoas comecem a te identificar. Isso gera relevância. Ah, essa aqui é a menina do LinkedIn, a foto dela é a mesma. Então, isso é muito importante. E o seu comportamento também. Então, por exemplo, os meus clientes que eu cuido no LinkedIn, a grande maioria tem Instagram. Lá no Instagram, eles postam coisas pessoais, mas com muito respaldo, com muito cuidado, né? Você pode ter um perfil pessoal só ali para o seu grupo, ali para os seus familiares, para que pessoas com quem você convive, fechado. Agora, se a sua rede social ela é aberta, assim, por experiência, né, com esses anos que eu atuo, às vezes você até seria contratado pelo seu perfil do LinkedIn, mas quando foi no Instagram, derrubou a reputação, né? Então, o ideal é que você tenha esse cuidado, né? Não que você não vai ter sua vida social e tal, mas o importante é isso, separa essa conta aí que você quer mostrar suas fotos pessoais, às vezes você está na praia, e aí você vai fazer, né, postagens mais calorosas, separa ali para um público específico que você selecionou. Mas se o perfil é aberto, evite. Excelente, Márcia. Muito bom. Mais alguém tem algum comentário? Professor Jorge, quer fazer alguma observação? Eu, na realidade, não sou muito bom usuário no LinkedIn. Vai mais ou menos no mesmo perfil que o colega conversou, falou sobre. Depende do que você está, em que nível e como está a sua carreira, eventualmente você se acomoda, pelo menos nessa perspectiva de visualização, né? E eu tenho seguido mais ou menos esse padrão, né? Como já tem muito serviço, muito trabalho, às vezes a gente acaba esquecendo de trabalhar a imagem e aquelas questões importantes na nossa vida, né? Então, eu estou mais ou menos nesse princípio. Eu não, de fato, eu não considerava essa potencialidade toda do LinkedIn, até por causa da minha ausência nesse processo, né? Então, Márcia, eu achei suas falas assim extremamente interessantes. É bom ter a oportunidade, como nossos colegas e principalmente nossos estudantes, né, da PUC agora têm, de começar a perceber que a carreira você vai trabalhando ela desde cedo, né? E você vai criar uma referência, uma imagem usando esse tipo de recurso, né? Eu pessoalmente não tenho usado, mas agora a partir das conversas que a gente teve, estou aqui pensando como que eu vou fazer para de alguma forma associar algumas questões importantes, né, do que a gente faz à imagem mesmo, para um contexto um pouco mais fora PUC Minas, né? Porque, de alguma forma, quando a gente está razoavelmente estável numa instituição, você tende a se acomodar, né? Então, para mim, esse encontro foi muito interessante no sentido de também ficar um pouco mais atento, seja para mim mesmo, mas também na minha sala de aula, na atuação com nossos alunos, né? Então, gostaria de dizer que, de fato, a palestra foi muito boa, a fala foi muito boa, né? E chama a gente para pensar um pouco mais no perfil, no que diferencia a gente, de fato, como sujeito, né? Como gestor, e como que, então, a gente cria e consegue também transmitir essa imagem para um pouco além do que a gente está fazendo exatamente nesse momento, né? Pensando um pouco mais estrategicamente no futuro, né? Para onde que a gente vai, inclusive, para o momento de uma aposentadoria. E já para mim, né, que lá estou com meus 50 anos,
50 e tantos, já é alguma coisa que tem que começar a colocar no horizonte de uma forma um pouco mais intensa, né? Então, muito obrigado, né? Eu gostei muito e creio que todo mundo que esteve aqui consegue, através dessa percepção, se direcionar um pouquinho melhor, né? Planejar um pouco mais o futuro e a carreira mesmo, né? Eu tinha deixado aqui, desculpa, viu, meninos, que o chat atualizou agora, mas o Ítalo, a Stephanie e o João Guilherme tinham perguntado sobre essa questão de transição de carreira e como que poderia ser uma forma de construir o currículo. Acho que foi respondido, né, na fala da resposta da Isabelle, né, desse posicionamento, fazendo um link aí, que tem falado, né, de uma área nada a ver para buscar uma atual. Também uma outra pergunta aqui que o Yuri coloca, né, das conexões devem ser preferencialmente por áreas correlatas, né? A Márcia comentou nessa postagem, né, dizendo aí sobre essa importância, né, de ter uma associação, a gente não fazer conexões soltas. Como qualificar as conexões alinhadas para a nova carreira, já que parecem apenas vindas da sua carreira antiga? Quer comentar isso, Márcia? Perdão, Como qualificar? Como repete para mim. qualificar as conexões alinhadas para a nova carreira, já que aparecem apenas vindas da sua carreira antiga? Então, estou lá com meu LinkedIn cheio de pessoas do meu antigo emprego, da minha antiga área, e agora eu quero um novo posicionamento. Como é que eu posso qualificar essas conexões? Ótimo. Primeiro, eu quero agradecer ao professor Jorge, né? Eu fico muito grata de saber que eu estou conseguindo passar, porque é tanto conteúdo, né? É tanta informação, e às vezes o que é óbvio para a gente, para o outro é uma língua estranha, né? Eu aprendi isso muito, assim, porque eu falo assim, gente, isso é tão simples, né? Eu dava aula sobre o WhatsApp, e eu pensava assim, nossa, mas isso é tão simples. É simples para a gente que tem domínio sobre isso. Mas para a pessoa que, eu, por exemplo, quando eu não conhecia o LinkedIn, eu falo assim, meu Deus, como é que funciona esse negócio, né? E depois que você. E isso é também uma dica para quem não tem habilidade, procurar conhecer, procurar entender, porque não é porque a gente não entende que a gente não vai ter sucesso naquilo, a gente precisa aprender sobre isso, né? Inclusive, eu quero deixar aqui, professora Cíntia, estou à disposição para fazer palestra para vocês gratuitamente, trazer esses conteúdos, explicar como funciona, né, o LinkedIn. O curso Perfil Campeão, ele está à venda, mas eu me disponibilizo a dar essa aula gratuitamente para vocês. É claro que precisa de um tempo maior, mas quando você quer prospectar pessoas da nova área que você vai atuar, você vai lá no campo de busca do LinkedIn, onde tem aquela lupazinha lá, e ali você vai. Eu dei uma aula sobre isso muito legal. Ali você vai prospectar as pessoas, seja futuros clientes, seja a empresa que você quer prospectar, seja pessoas que você quer prospectar, você vai digitar ali. Então, por exemplo, você quer entrar numa empresa de alimentação. Vou dar um exemplo bem nada a ver aqui, mas uma empresa de alimentação. Você vai digitar ali o nome da empresa. E aí, quando você digitar, vai aparecer essa empresa para você, você vai entrar e aí você vai pesquisar tudo sobre aquela empresa. A mesma coisa com pessoa. Ah, eu preciso me conectar ali com o presidente da ArcelorMittal. No mundo normal, a grande chance de você conseguir isso é quase nenhuma, mas no LinkedIn é 100%. Você pode não ter a resposta dele e entrar em contato com você e aceitar a sua conexão, mas você vai conseguir falar com ele, né? Você vai conseguir acessar ali, se ele tiver um perfil no LinkedIn, e falar com ele, olha, eu gostaria, né? Igual ontem mesmo eu fiz um contato com uma mulher, que é a primeira mulher, né? Ela ganhou um prêmio como a primeira mulher na área de cooperativismo pela empresa, esqueci o nome da empresa agora, mas entrei em contato com ela, vi que ela foi reconhecida na Forbes, e falei isso com ela. Ela ficou tão lisonjeada e que no mundo normal eu não teria acesso a ela, né? Que é a Tânia Zanella. Então, parabenizei, pedi conexão e ela aceitou. Olha que legal. Eu falei, não, gente, se fosse no mundo tradicional, essa mulher jamais aceitaria. Ela falou, quem que é essa, né, filha do pão? Mas a melhor forma seria essa: você vai lá no campo de busca, pesquisa, e quando você conseguir o contato da empresa ou da pessoa, você vai de forma gentil falar que você gostaria de ter uma conexão. Normalmente, para você acessar a empresa, você vai pelo RH, né? Então, você vai ali, você vai descobrir quem é a pessoa que está ali no RH, que é o gestor do RH,
e aí você pede uma conexão com essa pessoa. Mas para a vaga, aí a história já muda. Então, você tem que entrar lá em vagas, procurar a empresa, e aí, quando você achar a empresa e a vaga que você quer, aí você vai se candidatar àquela vaga, tá? Não sei se eu respondi a pergunta corretamente. É mais para transição de carreira. Mas para a transição... Hã? O meu staff está me dando uma dica aqui. Para a transição de carreira, isso é o mais usual, tá? Mas eu quero dar uma dica para vocês. Entrando no grupo VIP, joga lá para mim, Márcia, fala sobre esse assunto, e aí eu vou fazer aulas gratuitas sobre esse assunto. Tenho feito, inclusive, semana passada foi assim. Os alunos pediram e eu falei sobre os formatos de conteúdo, tá? Ótimo, excelente. Pessoal, então, Márcia gentilmente já compartilhou aí o link do grupo. Quem tiver interesse, né, é só entrar aí no grupo, tá no chat. Qualquer dúvida extra também, né, pode ser tratado ali de maneira mais interna. E diga, Jorge. A Márcia falou muito da intencionalidade, né? Usar o LinkedIn ou as postagens, os contatos, né? Numa perspectiva da intencionalidade. Eu achei isso muito interessante, porque, vez por outra, né, a gente acaba acompanhando um pouco nossos alunos, né? Ou ex-alunos, a caminhada deles. E é muito interessante quando a gente percebe que alguns deles parece que fazem isso muito bem, né? Em termos de fazer postagens, em termos de acompanhamento de grupos ou de empresas, e normalmente são muito bem-sucedidos, né? Então, às vezes, no presencial, né, no dia a dia, a gente já observa essa intencionalidade numa escolha de uma empresa para fazer um estágio ou uma área para fazer um estágio. Então, alguns alunos, às vezes, são até ousados, e eu acho isso muito interessante, porque eles assim, vai procurar uma empresa que já interessa, que trabalhe de uma forma que essa pessoa acha interessante, e é ousado no sentido positivo, porque muitas vezes a pessoa acha que não tem espaço para isso, é porque ela não sabe o que a empresa efetivamente precisa, né? E eu percebo que essas pessoas, quando têm essa intencionalidade, vão atrás e se colocam, muitas vezes conseguem realmente o que elas querem. Elas direcionam a sua carreira, direcionam o seu dia a dia e o tipo de trabalho que elas acham que é interessante. E depois, quando você observa, normalmente são as mesmas pessoas que no LinkedIn, né, fazem postagens, encaminhamentos direcionados. E que normalmente dão muito certo, né? Então, acho que essa orientação e essa percepção ela é muito importante, né? Não faz uma postagem gratuita, faz normalmente direcionada. Embora, assim, as gratuitas também, né, elas são interessantes porque colocam a pessoa na vitrine, né? Se ela não faz nenhuma postagem, não faz nada, ela também não aparece de forma nenhuma, né? Então, gostei muito, né? E acho que, de fato, essa parceria com você, Márcia, ela é muito interessante para toda a nossa comunidade acadêmica. Vai ser uma honra e um privilégio, professor. Eu queria, inclusive, completar, quando a gente estava conversando sobre o que você falou, quando você não tem o objetivo de uma transição de carreira, como o Hudson falou, mas você quer se posicionar, é legal você pensar no legado. Qual legado eu gostaria de deixar? Como eu gostaria de ser lembrada? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que mais agregou valor ao LinkedIn, sabe? Eu quero chegar ao ponto do LinkedIn me chamar e falar, nossa, você disseminou tanto o LinkedIn que eu quero te conhecer. Porque o LinkedIn é uma plataforma tão rica e com uma oportunidade tão grande. Eu, por exemplo, eu vivo 100% do LinkedIn. Meu trabalho é o LinkedIn. E a empresa nem sabe disso, né? Então, eu ensino as pessoas a usarem a plataforma e muitas pessoas se tornam profissionais, ganham dinheiro, às vezes até mais do que imaginava ganhar, por causa da estratégia do LinkedIn. Então, quando você pensa no próximo, o que eu estou fazendo para agregar na vida do próximo, independente de ter um retorno ou não, isso faz a gente se sentir tão bem e deixa um legado tão grandioso, porque a pessoa, por exemplo, eu trabalho com muitos profissionais que têm uma bagagem muito grande, né? E quando eu vou conversar com o cliente, que eu vou fazer ali a estruturação do perfil do cliente, eu falo, meu Deus, a pessoa tem um currículo extraordinário
E poucas pessoas sabem disso. E ela precisa trazer isso para a plataforma, né? Ela precisa, não por questão de ego, mas por questão mesmo de agregar valor à plataforma, a todas as pessoas que estão aqui. E o mais legal de tudo, o LinkedIn nem começou. Na hora que o LinkedIn for conhecido como ele realmente é, as pessoas vão fazer fila para te contratar, sabe? Porque hoje a gente está com carência de profissionais qualificados e proativos. Porque às vezes a pessoa até tem qualificação, ela até tem uma potência, mas ela não é proativa. Então, como que você vai se diferenciar no mercado? Quem está se diferenciando no mercado hoje são as pessoas proativas, né? Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né? Essa virada de chave aí, porque antigamente você tinha que contratar uma empresa de outdoor, uma empresa de televisão, de rádio, para você fazer propaganda. Hoje você tem voz, é só ligar a internet e tomar cuidado com o que fala, né? Lógico que tem que ter esse critério, mas você passar ali como você quer ser visto, como você quer ser lembrado. Porque a reputação a gente leva anos para construir, mas às vezes uma fala destrói, né? Então é isso, é pensar como eu quero ser visto pelo meu futuro recrutador, meu futuro, né, futura empresa que eu quero trabalhar. Ótimo. Nós vamos fechar com as duas inscrições aí, até por conta do tempo da Márcia também, né? E a gente respeitar aí o horário. Júlia e depois Josmária. Júlia? Júlia, seu áudio está fechado. Enquanto a Júlia entra, eu vou compartilhar de novo meu QR Code, caso alguém queira, tá? Júlia não está ouvindo, Josmária? Pois bem, quero agradecer, né, a oportunidade dessa partilha e simbolizar o que conversamos aqui com a experiência que um dos alunos calouros, né, na primeira semana de aula, de encontro com ele, ele me falou. Ele fez a matrícula, então ele foi lá no LinkedIn e mudou a situação dele para aluno da PUC Minas, né? Ele colocou o crachá lá, que ele está universitário na PUC Minas. E ele acessou as vagas e aplicou para 5 vagas que estavam em aberto na região dele, aqui em Belo Horizonte. E as 5 aplicações convidaram ele para fazer uma entrevista. Quando deu a outra semana, né, que a gente se encontrou, ele já tinha feito as 5 entrevistas e ele tinha escolhido o estágio que ele ia trabalhar. Então, é o poder de ancorar, né, de você dizer para o mercado isso que a PUC representa. A PUC tem o reconhecimento do mercado, essa presença atrai empregadores, mas você precisa dizer e você precisa ter a atitude de ir lá e buscar fazer, né? Ele compareceu a todas as entrevistas, ele não atrasou nenhuma, ele, depois que candidatou, ficou acompanhando para ver se alguém ia responder, provavelmente teve a cordialidade da comunicação ali, efetiva, e pôde, assim, ter o retorno dessas entrevistas e já iniciar de imediato. A área contábil é muito favorável à empregabilidade, a área de gestão é muito favorável à empregabilidade, né? Mas ele tomou atitude de fazer isso. Então, precisamos, e aí nas mais diversas possibilidades, né? Às vezes é uma conexão, é uma troca, é a presença, a visibilidade para a família também, não é que ela quer saber, como foi dito aqui, meu filho queria saber, né? Incluir também o quanto antes para entender o mundo do trabalho. A gente fala, quando chega para a profissão, você não sabe o nome dos maiores empregadores, então fica sem saber até qual página que segue, né? Quais são os melhores espaços para conquistar um bom emprego na área. Então, ou empreender na área com os melhores parceiros. Por isso é muito importante agir, observar, e eu reforço aqui, Márcia, a nossa característica que é o comentar, né? Você está. A gente tem um colega que
ele tem um programa de postagem regular. E o nosso compromisso, né, a forma da gente se relacionar, de acompanhar as ideias, são muitos comentários, né? Tem algumas pessoas que eu tenho esse relacionamento mais próximo e que eu gosto de acompanhá-las e comentar nas postagens. E comentar o comentário. Às vezes tem um comentário que é muito legal e a gente consegue ali criar uma conexão boa. Então, porque às vezes fica preocupada em sempre criar um post, né? Quando você começa a comentar, você vê que tem muita possibilidade de você também interagir na rede. E existe uma estratégia no comentário, né? Igual eu falei, tudo que você faz dentro do LinkedIn tem uma pontuação. Eu creio que nós vamos falar sobre o SSI ainda, que é o Social Selling Index, é onde tudo é pontuado. Então, quando você faz um comentário, não um bate-palma ou curtir um post, mas um comentário mesmo, genuíno, o LinkedIn conta isso como ponto. Então, isso aumenta seu score. E todos os seguidores, todas as conexões daquela pessoa que você comentou, elas vêm no seu comentário. Eu tenho um cliente do Nordeste que veio por causa de um comentário. Ele viu ali o meu comentário e quando você comenta aparece o seu nome e o início do que você faz. Então estava escrito lá, estrategista em LinkedIn. Ele me chamou no privado e perguntou, eu vi seu comentário no post de uma pessoa e eu queria entender sobre o seu trabalho. Então, a oportunidade, por isso que eu falo que o LinkedIn é um mar de oportunidades. Só do calouro ter preenchido ali o perfil, ele já teve visibilidade. Por isso que é importante você ter tudo preenchido corretamente, tem que ter todos os critérios ali preenchidos, e aí a importância do perfil campeão. Porque a gente tem pessoas, eu também tenho pessoas, alunos que foram contratados por outra empresa pelo simples fato de estar com o perfil preenchido. Então, é essa atividade de você estar ali presente, não é só entrou, fiz o cadastro e deixei que vai acontecer, porque não vai acontecer. Você precisa estar participando das conversas, comentando, né, fazendo post, mas a interação é muito importante, porque a professora Josmara falou, é importantíssimo, você comentar, você mostrar, olha, estou aqui, estou acompanhando você, isso chama a atenção de outras pessoas, porque os seguidores e as conexões dessa pessoa veem você, e também as suas veem que você está ativo, né? Então isso começa a atrair. Nós vamos abrir aí para o professor Marcelo. Vou ser rápido. Eu sei que você já tinha cortado, mas eu vou ser bem rapidinho. Eu só vou destacar uma fala sua, tá? Que eu achei tão pertinente e eu quero evidenciar. É qualidade e não quantidade. A gente vive numa rotina muito corrida com muitas coisas, então, quando aquilo que você falou, aquela coisa de muito contato, às vezes a gente se perde na quantidade e não consegue fazer a rede necessária para que gere retorno. Então, eu achei isso fantástico, queria potencializar essa fala sua, que como toda rede a gente precisa cuidar e tratar, como tudo na vida, né? Então, às vezes, menos é mais. Então, a estratégia do contato muito mais importante que a quantidade. Márcia, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, professor Marcelo, é uma honra. E é isso, não é quantidade, é qualidade, né? E não é competitividade também. Por isso que eu falei que o LinkedIn ele é intencional. Então, quando você tem essa intenção, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, né? Então, é quando a pessoa entra no seu perfil e ela vê ali em 3 segundos quem é você, o que você faz e o que você agrega. Às vezes você vê um título de uma headline que está cheia de condecorações. Isso não faz sentido nenhum para o LinkedIn. O LinkedIn ele quer saber quem é você, qual a dor você resolve e qual o resultado que você teve. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. As oportunidades estão aí, né? Tem muito dinheiro sendo deixado na mesa por falta de conhecimento. E o conhecimento é que faz a gente crescer, prosperar e alcançar também, abençoando outras pessoas. Excelente. Muito obrigada, Márcia, pela sua presença, Eu pela que agradeço. sua contribuição com o Instituto. Queria agradecer em nome da universidade, em nome do ISEG, Escola de Negócios. Inclusive, coloquei aqui no chat, está fixado aí o perfil do LinkedIn da nossa Escola de Negócios. E aí fica um desafio, porque agora a gente vai bater uma foto, né, Márcia? Ah, é. Bater a E foto, aí, comentar lá, colocar meu nome.
Eu vou comentar todo mundo Exatamente. também. Então, quem puder abrir as câmeras, uma visibilidade aí, e quando for fazer a postagem, vai todo mundo marcar lá e segue Escola de Negócios, está aí no chat, marcar a Márcia, e aí a gente vai brilhar lá no LinkedIn, potencializando as postagens. Uma Então, dica para vamos abrir as... marcar. Só uma dicasinha aqui para marcar. Quando você for marcar, você vai colocar arroba e o nome da pessoa. Você tem que escrever o nome completo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo. Vamos lá, pessoal, abrindo as câmeras. Tá aparecendo para mim só você, Cíntia. Acho que você está como principal. Ah, eu vou colocar aqui e vou te mandar então. Espera aí que eu vou colocar a galeria grande aqui. Ó, todo mundo sorrindo. Espera aí só um minutinho, gente. Ó, o pessoal tá... Também. Isso. Todo mundo sorrindo. Aí, ótimo. Vou mandar lá para você, viu, Márcia? Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado. Foi uma honra, um privilégio. Estou à disposição. Muito obrigada, pessoal, por estarem conosco. Acompanhem os próximos Papo e Segue, toda sexta-feira, às 19 horas. Reforçando, os certificados de quem fez a inscrição pelo SGA, vocês conseguem pegá-lo pelo próprio SGA. Quem ainda não fez, não conseguiu, pode deixar no chat aí o nome completo, que a gente vai fazer a emissão a partir da checagem. 5 dias vocês conseguem visualizar lá no SGA. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom final de semana e a gente se fala. E potencializem aí o LinkedIn. Márcia, muito Até. obrigada, viu? Eu que Um agradeço. abraço, Tchau, gente. tchau, gente. Tchau, tchau. Cíntia.